Boa noite a todos, pessoal. Paz e bem. Meu nome é Anderson Monteiro, sou lá do CEOI, né? Casa Espírita aqui bem pertinho, bem próxima. A gente vai falar sobre a virtude, né? A virtude no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Esse capítulo, né, vem trazendo um contexto de sede perfeitos, vem trazendo o contexto do homem de bem, os bons espíritas. Em determinado momento ele fala sobre o dever e a gente chega na virtude. Quando a gente fala na virtude, a gente, no próprio texto do item 8 do Evangelho, vem trazendo dois exemplos para nós. São Vicente de Paulo e o cura de Ars, que é o João Maria Vicence. Dois franceses que estiveram encarnados na França num período de 100 anos. Um por volta de 1615 a 1640, 1650, e outro por volta de 1730. Esses dois homens eram homens da igreja, né? Eram homens da igreja. Mas antes mesmo de falar desses homens, no início do item, quando fala da virtude, traz a virtude no contexto, né, de ser bom, de ser bondoso, de ser caridoso, de ser humilde. Então, esse é o contexto da virtude que o Evangelho nos apresenta, né? Fazer o bem sem ver a quem. E quando a gente olha nessas características de bondade, de humildade, de tolerância, de perdão, de abnegação, então essas características que também são características do homem de bem. Então, aquele que busca ser o homem de bem, ao mesmo tempo, também é o homem virtuoso. O homem e a mulher virtuosos. E o homem de bem está alinhado com o bom espírita, o bom cristão. Então, quando a gente olha para o bom cristão, quando a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a figura do cristão, ele está repleto de casos, né, nas instruções dos Espíritos, muitos que estão ali são oriundos da Igreja Católica, por exemplo, né? Vem trazendo informações, conhecimentos do plano espiritual. Quando ele faz referência a São Vicente de Paulo, o cura de Ars, determinado capítulo, o dever, Lacordaire, que assina, né? Então, tanto São Vicente de Paulo quanto Lacordaire estiveram atuantes na igreja de Notre Dame, na França. Então, a gente vê todo um contexto de cristãos, independente da religião, aqueles que buscaram seguir o Cristo, ser fiéis ao ensinamento do Cristo. E antes de São Vicente de Paulo, a gente lembra também de Francisco de Assis, por volta de 1200, né, e 18, 20, né, as histórias de Francisco de Assis. Então a gente vê uma série de homens extremamente virtuosos que buscaram viver o Evangelho. Mas nesse mesmo item que começa trazendo as características do virtuoso, da virtude, ele também traz a informação que, por mais que já temos em nós, no nosso íntimo, algumas virtudes, também ainda trazemos algumas mazelas, né? Imperfeições. E a gente lembra que estamos num mundo de provas e expiações, num mundo de transição, né? No mundo que a gente está caminhando para um mundo de regeneração, mas quando a gente olha o nosso entorno, a nossa realidade, quando a gente olha para a mídia, ao mesmo tempo que a gente vê avanços significativos, por exemplo, a inteligência artificial, que pode ser utilizada de forma muito positiva em prol da humanidade terrena, a gente vê também guerras, a gente vê o egoísmo de forma exacerbada, o orgulho de forma exacerbada, por vezes o mal de uma forma tão intensa, tão chocante. Mas a gente vê inúmeros exemplos de bondade no nosso entorno. Então, quando a gente olha, por exemplo, que às vezes a gente não para refletir sobre o Brasil e a Constituição de 1988, quando a gente olha na Constituição do Brasil, tem um capítulo da assistência social, e dali surge o SUS, o Sistema Único de Saúde, que não é perfeito, mas é grandioso na sua complexidade e no que oferece. Quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência para o mundo todo,
Lá não tem um sistema de saúde pública, como aqui tem. Não tem. Então a gente começa a ver características no nosso país, no nosso povo, aquele grupo que se reuniu na Constituinte de 88, consultores do Senado que fomentaram, pesquisadores da área da saúde pública, que fomentaram a criação do Sistema Único de Saúde como ele é hoje. Como ele é hoje. E volto a falar, não é perfeito. Nós também não somos perfeitos. Esse é o mundo de provas e expiações, onde espíritos imperfeitos foram reunidos numa escola, hospital, para evoluírem juntos, de forma solidária. Esse é o ponto da construção das virtudes. Da construção das virtudes. E aí, quando a gente fala de construção das virtudes, eu lembro do Emmanuel. O texto foi de Pão Nosso essa noite? Foi. Pelo Espírito de Emmanuel. E agora há pouco a gente estava conversando aqui, na introdução da noite, sobre Emmanuel. E a gente lembra do livro Há 2000 anos. Quando a gente lembra do livro Há 2000 anos, e lembra do Emmanuel de há 2000 anos, o Públio Lentulus de há 2000 anos, e quando a gente lembra e ouve Cadáveres, texto produzido por Emmanuel, entre muitos outros. A gente está falando do livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, entre muitos e muitos outros livros de palavras de consolo e sabedoria, livros que acalentam o nosso coração pelas palavras que ali se encontram, alinhamento total com Cristo Jesus. Então, Emmanuel, para a gente, é uma referência de amor, é uma referência de paz, de bondade, de bem, de solidariedade, fraternidade. Esse é o Emmanuel que a gente conhece, através das suas obras, psicografadas por Chico Xavier. E Emmanuel, em diversos momentos, ele fala que teve acesso no plano espiritual aos originais das Escrituras, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ele, quando produziu esse manancial de luz que é ofertado para a gente, ele fala que teve acesso a conteúdos no plano espiritual e buscou compartilhar conosco com muita humildade. Em Há 2000 anos, o mesmo Emmanuel fala que vai compartilhar a sua história, a narrativa de quem ele foi, naquele contexto ali, que o Cristo estava encarnado na matéria. Agora imagina, Jesus encarnado, Emmanuel encarnado como senador Públio Lentulus, senador de Roma. Olha, Paulo de Tarso, praticamente no mesmo período. Olha quem estava aqui naquele período muito próximo, em determinado momento, muito juntos. Então, quando a gente olha também para Paulo, quem era Paulo em Paulo Estevão? Quando a gente olha para Paulo de Paulo Estevão, aquele homem, no início do livro, extremamente rude, ao mesmo tempo extremamente temente a Deus, nosso Pai. Extremamente temente a Deus. Mas assim como Paulo, quantas vezes nós, na nossa interpretação da realidade que estamos inseridos, nos equivocamos. E aí, quando a gente olha na virtude conquistada, as nossas conquistas morais, que ninguém tira da gente. Então, a gente tem que ter paciência, inclusive, conosco mesmo. Nós temos que ser piedosos conosco. Piedosos. Nos perdoar por os nossos erros e equívocos. Sermos mais tolerantes. Porque a gente está num processo. E não dá para pular etapa. Não dá para sair, né, do 1 para o 1000. Num salto, é um processo. E quando a gente volta a falar de Emmanuel, Emmanuel em Há 2000 anos, tinha uma esposa que muito o amava, de forma extremamente fervorosa, abnegada, se doava para ele e para a família. E num contexto de intrigas e armações, ele se deixou levar. E a gente vê aquele senador
extremamente orgulhoso de ser romano e do cargo que ocupava no Império Romano. Extremamente orgulhoso, mas também extremamente inteligente. E entendia que deveria ser justo, mas uma justiça muito alinhada com o material. Não a justiça da perspectiva de Deus, nosso Pai. Então ele vem num contexto romano de politeísta, de vários deuses, e se depara em determinado momento, o senador Publio se depara com o Cristo Jesus. Imagina que Emmanuel conversou com Jesus enquanto encarnado. Imagina. O Emmanuel que compartilha palavras, essas lindas palavras da noite de hoje. O Emmanuel que fala sobre a importância da gente não se colocar diante do mundo como cadáveres. E o cadáver e o morto, na perspectiva do plano espiritual, é aquele que vive para a matéria. Aquele que vive para si apenas. Aquele que se deixa dominar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Esse é o cadáver. E por outro lado, mesmo Emmanuel, interpretando a palavra do Cristo, quando fala que não veio trazer a paz, mas a espada. E a espada que o Cristo fala, na interpretação do Emmanuel, é aquela espada que devemos usá-la contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade. Aquela espada que vai ceifar tudo aquilo que não está alinhado com o Evangelho de Jesus, com Deus nosso Pai. Então, Emmanuel interpretando o texto de Jesus. Mas se esse mesmo Emmanuel, em há 2000 anos, em determinado momento, diante da calúnia e difamação da sua esposa Lívia, em determinado momento, esse Emmanuel, espírito superior, detalhe, o que a gente aprende na doutrina, que aquele que é nosso anjo da guarda, aquele que é o nosso mentor espiritual, é mais elevado que nós em inteligência e moral. Isso é um espírito superior. E Emmanuel era o mentor de Chico Xavier, que era um exemplo de amor e bondade. O mentor de Chico Xavier é Emmanuel. Ou seja, a gente viu o Chico aqui, muitos, né? Alguns tiveram a oportunidade de estar com ele, outros estavam encarnados no mesmo período que ele. Os inúmeros exemplos de bondade de Chico, de um espírito bom. E Emmanuel era o seu mentor, ou seja, um espírito evoluído superior a Chico, em moral e intelecto. Mas esse mesmo Emmanuel, em há 2000 anos, em determinado momento, contrariado, achou que tinha sido traído, falando com a esposa que o amava, vira para ela e fala: se você voltar a fazer isso, o que ela não tinha feito, eu vou lhe matar. Olha só esse ponto. E esse ponto eu trago, e Emmanuel fala no livro há 2000 anos, que está compartilhando a experiência dele com a humanidade terrena, para a gente ter a percepção como todos que aqui se encontram, nos dois planos da vida, podem evoluir como ele evoluiu, podem crescer como ele cresceu, se a gente agir como está aqui, ó, no texto da noite, não como cadáveres, não como aqueles que acima da cabeça vão ficar voando corvos e águias, querendo devorar, mas a gente agindo como São Vicente de Paulo, como Cura de Ás, como Francisco de Assis, tiveram aqui encarnados também. Então, voltando para o contexto de Emmanuel, em há 2000 anos, olha o cenário. Olha o cenário. E o texto da noite fala sobre virtude. Ele vem elencando as características da virtude, mas em determinado momento, logo na sequência, fala que, junto com as virtudes que já possuímos, também tem imperfeições. Imperfeições. E é o que a gente vê em Emmanuel, em há 2000 anos. Quando ele fala, a gente vê que é um homem que busca ser justo em tudo que faz. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um orgulho gigante.
um orgulho gigante, 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 gigante. No trato com o próximo, um sentimento de superioridade. E quando a gente olha para o capítulo que fala da virtude, fala da importância da humildade. Humildade. E logo depois do item da virtude, fala em superiores e inferiores. No mesmo capítulo do Evangelho de Sede Perfeitos, após a virtude, vem superiores e inferiores. E na nossa vida de relação, no nosso trato, por vezes a gente está numa situação, por exemplo, de chefia. Por vezes a gente está numa situação, né, de trabalha com um chefe. E a importância nos dois pontos, a gente ser humilde, a gente ser equilibrado, a gente ser paciente. Porque por vezes é difícil um superior que age de uma forma, por vezes, truculenta, desrespeitosa, extremamente exigente, rigoroso, a um extremo tal que passa do bom senso. E a gente tem que lidar com as situações, com as diversas situações, com as diversas pessoas. E ele passa por esse capítulo da virtude no sentido da tolerância e compreensão com o nosso próximo, que por vezes no mundo, na hierarquia do mundo, eles estão acima de nós. Do ponto de vista da matéria, estou falando do ambiente de trabalho, por vezes na casa espírita, no ambiente acadêmico, de estudo, nos colégios. E esse mesmo texto fala que, por vezes, jovens que acabaram de sair da adolescência, mas extremamente moralizados, que através da sua fala e da sua postura, demonstram que, na verdade, são espíritos muito velhos em saber e em conhecimento, enquanto pessoas de idade avançada se apresentam como criancinhas, moralmente falando. Isso está tudo no capítulo que fala da virtude. Capítulo que fala da virtude. E voltando lá na história de Lívia, esposa de Emmanuel, ela, no contexto da sua humildade, ela que tinha uma serva, entre aspas, escrava, que ela tratava como uma irmã, de forma extremamente amorosa. E aquela, no seu amor, se preocupava com ela, e em determinado momento, no contexto da narrativa do livro, a filha do casal adoece. E segundo o relato, era lepra, hanseníase. Imagine o que é, nos dias de hoje, ter uma filha, e uma filha com uma doença considerada incurável, uma doença que dilacera a carne e gera um nível de exposição tal que, por vezes, gera daqueles que presenciam, que são ou não são da família, ficam constrangidos. E aí eu vim de uma casa onde o mentor, Jesus Gonçalves, na sua última encarnação, foi ranceniano. E aí, estudando sobre Vicente de Paulo estava encarnado no mesmo período que o cardeal Richelieu. Que tem uma relação muito grande com o mentor da nossa casa, Jesus Gonçalves. Então, no mesmo período encarnado, o cardeal Richelieu e São Vicente de Paulo. E São Vicente de Paulo, uma referência de virtude. Mas eu falo de Jesus Gonçalves agora, nesse momento, como ranceniano, que mesmo com a doença, buscou se colocar em movimento, fazer o bem e se transformar. E no relato de há 2000 anos, aquela menina estava com hanseníase, a filha de Emmanuel, ou o senador Publio Lentulus, e a sua esposa Lívia. E chegou a Lívia que existia um homem, Jesus, o Cristo Jesus, promovia curas. Não só ela, mas chegou também ao senador Publio Lentulus. Mas ele o tinha como um feiticeiro, um mago. Essa era a perspectiva dele do Cristo, naquela época, há aproximadamente 2000 anos atrás. E o Cristo promoveu a recuperação daquela menina, a cura dela.
Lívia o agradeceu e, de coração, percebeu a atuação do mestre na cura de sua filha. Emmanuel, que presenciou tudo aquilo, ele como o senador Publio Lentulus, uma postura cética e ao mesmo tempo orgulhosa, difícil de reconhecer que aquele homem, que ele o tinha como um mago, era um homem muito simples, mal vestido, mal trajado, poderia promover a recuperação da filha, que os médicos da época não conseguiram. Então, esse era o contexto. E aí vem uma outra reflexão. Como, por vezes, as doenças, elas, como por vezes, ou todas as vezes, ela tem um propósito. A doença tem um propósito. Por mais que a gente hoje não compreenda, ela tem um propósito, tem uma finalidade. E a gente não pode esquecer que estamos num planeta de provas e expiações, um planeta que, ao mesmo tempo que é uma escola, é um grande hospital. Estamos aqui nele, como pacientes e alunos ao mesmo tempo. Pacientes e alunos ao mesmo tempo. Sentados na classe do Cristo Jesus, para aprender, para nos instruir, para nos curar interiormente. E aí eu lembro no texto da noite de hoje, aonde cita o cura de Ars, que era um padre francês, rico, de família rica e abastada. E foi designado por uma paróquia para a comunidade de Ars, na França. E lá virou uma grande referência, porque na comunidade ele promovia muitas doações. Tudo que ele tinha de família abastada, ele transformava em algo útil para a comunidade. Recursos. Matar a fome, por exemplo, num contexto de pobreza, de conflitos. E por isso que ele é referência de virtude, não é o que o Anderson falou, é que está ali. No item 8 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da virtude, e cita ele como exemplo para todos nós de homem virtuoso, que do que tem ele doava, ao ponto de lhe faltar em determinados momentos. Um homem rico. E quando ele não tinha, ele buscava junto à família, buscava junto aos amigos, junto à comunidade, para promover o bem, para saciar a fome dos necessitados da época. Então, essa é a referência de virtude que está no Evangelho. Essa é a nossa referência. Os Espíritos, quando colocam essa história toda não está no Evangelho, né? A gente foi pesquisar sobre ele. Quando cita ele no Evangelho, é por isso. Ele é uma referência daquele que renunciou aos bens materiais, renunciou à riqueza e foi servir Jesus. Através da ação, através do movimento, através da entrega. E a gente viu isso também em Francisco de Assis, de família rica, de comerciante. Um pai, um grande comerciante na época. E Francisco, quando a gente olha para Francisco, também tivemos uma história de transformação. No período inicial dele, na adolescência, ele, por vezes, né, adentrou por uma vida de boêmio. Mas em determinado momento, na igreja de San Damián, ele, no vazio que sentia, porque aquilo não o preenchia, aquela vida de boemia na Itália, não lhe preenchia. Ele estava angustiado por dentro, estava em conflito. Na cidade de Assis, na Itália. Por volta de 1215, 10. E ele entra na igreja de San Damião, uma igreja simples, humilde, pobre. Ele olha, aproxima e vê a imagem do Cristo chamando ele. O convite dele para seguir Jesus. E a partir dali tu vê uma mudança, uma transformação. A mesma transformação, talvez não tão brusca,
quando Paulo, na estrada de Damasco, se depara com Cristo. O questionando por que perseguia aqueles que o seguiam. E quando a gente olha Paulo de Tarso, do início do livro, Paulo e Estevão, ele tratando Estevão com extrema violência, dando bufetadas, murros, perseguições. Tu viu um homem extremamente orgulhoso. Extremamente orgulhoso. E naquele momento ali, no início desse livro, Paulo e Estevão, mais uma vez, Emmanuel e Paulo e Estevão fala que foi beber no conteúdo, nos registros que estão na espiritualidade, para poder trazer esse livro, essa obra de tanta luz, de tanto amor, e quanto essa obra nos serve de referência da nossa capacidade de transformação, de como um espírito pode ser resiliente, como um espírito pode ser resiliente, como ele pode se transformar numa mesma existência, ele se renovar. Isso passa por o autobuliramento. Por vezes, você abrir mão de um hábito, abrir mão de um costume, abrir mão de um mimo que você se permite, de uma guloseima, por exemplo, entre outras questões, né? Por vezes, como é difícil, né? Como é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Quando a gente olha para Paulo, é isso que a gente vê. Como é que ele se transforma? Quando você olha para as cartas de Paulo a Coríntio, Paulo a Efésios, Paulo a Tessalonicenses, quando você olha para aquelas cartas, é puro amor. Extremamente zeloso com aquelas comunidades. Extremamente zeloso e cuidadoso. Como Paulo se fala com Timóteo como se fosse um filho dele, o carinho que Paulo tinha para o Timóteo. Relatos de extremo e puro amor que a gente vê nas cartas de Paulo. De cuidado, de sabedoria. Mas antes de tudo isso, a gente vê Paulo esboveteando, murrando, socando Estevão. Por que Emmanuel traz essa obra Paulo e Estevão? Por que Emmanuel traz para a gente há 2000 anos? Para que Emmanuel trouxe isso para a gente? Para que Emmanuel compartilhou isso com a gente? Por que ele foi se debruçar no plano espiritual, nos textos sagrados e em conversas, para trazer esse manancial de obras e de exemplos para a gente? Para que a gente tenha um referencial e tenha certeza que é possível ser virtuoso, é possível ser um homem de bem, é possível ser um bom espírita, é possível ser um bom cristão. Não é simples, não é fácil, porque Paulo, quando se transformou num bom cristão, não foi simples. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi preso e terminou decapitado. Não é simples, não é simples. E hoje, a gente não está falando de prisão, de cárcere. A gente não está falando de levar pedrada. A gente não está falando da fogueira da Inquisição. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando da espada de Jesus, que Jesus falou. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E essa espada que o Cristo fala é aquela espada que vai cortar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Ou seja, é um processo interior de transformação. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho segundo o Espiritismo vem falando o que é o homem de bem, o que é o bom espírita, o que é o bom cristão, o que é um homem, uma mulher virtuosos, ele vem trazer as obras da doutrina complementares, como a gente acabou de falar há 2000 anos, e Paulo e Estevão, vem trazendo que é possível chegar lá. O que Jesus nos apresentou, Jesus como modelo e guia da humanidade terrena, o que ele apresentou é possível ser vivido.
E no período que ele encarnou na matéria, ele trouxe com ele, praticamente juntos, Emmanuel, senador Publio Lentulus, e Paulo. E os dois dando exemplos, são exemplos vivos, que é possível, sim, ser um espírito de segunda classe, caminhar para ser um espírito puro, transformarmos o nosso planeta de mundo de provas e expiações para um mundo feliz, passando, sim, pelo mundo de regeneração. Então, é possível. E, por outro lado, a gente não pode deixar de observar as mudanças. Eu iniciei falando da Constituição de 88, o capítulo da assistência social, onde criaria o SUS, e o SUS é amor, o SUS é cuidado. Não é perfeito, mas você ter uma Constituição como a do Brasil, onde tem o capítulo da assistência social, e que fala do cuidado, do direito à vida, do direito à vida, do direito à saúde. Quer dizer que o nosso Brasil está no caminho. Está no caminho. Mas, olha só, Emmanuel, daquele que ameaçava a mulher de morte, ao Emmanuel que é por amor, foram 2000 anos. Foi um processo. Aí. A colega falou, só temos 500 ainda. Nosso Brasil, falando do nosso Brasil, nesse momento, falando do nosso Brasil, só temos 500. E quando a gente olha para Emmanuel, um processo de 2000 anos. E aí vem a nossa ansiedade. Né? A nossa ansiedade de que as coisas aconteçam para ontem. Que eu me transforme num espírito angelical na semana que vem. Na perspectiva da eternidade, por vezes a nossa proposta para nós mesmos é que na semana que vem eu sou um espírito de primeira categoria, espírito puro. E as coisas não são dessa forma. O processo é lento, mas a proposta, quando Emmanuel traz esse conhecimento para a gente, ele está falando o quê? É possível, é viável, requer tempo, mas, acima de tudo, requer disciplina. E aí, quando Emmanuel vira para Chico Xavier e fala da importância da disciplina de Chico, da importância dele ser disciplinado, no nosso contexto aqui, a gente saber o que é bom, o que é certo, e buscar sempre agir da mesma forma. Eu sei o que é bom, eu sei o que faz bem, e começa em coisas simples, né? Coisas simples. Se eu sei que orar me faz bem, se eu sei que uma prece me eleva, se eu sei que uma oração me equilibra, me harmoniza, se eu sei que uma oração me coloca mais aberto, em sintonia com o meu anjo da guarda, o meu mentor espiritual, com os espíritos superiores, com o Mestre Jesus e com Deus, nosso Pai, que eu faça uso da oração de forma recorrente, que eu busque de forma recorrente o meu equilíbrio, que eu busque de forma recorrente me autoconhecer, a importância do autoconhecimento. Porque só a partir da perspectiva de Santo Agostinho, quando ele recomenda no Livro dos Espíritos, ao final de cada noite, a gente parar e fazer o inventário do nosso dia, das boas e más ações do meu dia. Qual foi o saldo? O saldo foi positivo, ou seja, o bem prevaleceu no meu dia, diante de todas as minhas mazelas e imperfeições. No final do dia, o saldo foi positivo. Está no Livro dos Espíritos, proposta de Santo Agostinho. Mais um santo. Eu falei de São Vicente de Paulo, agora falo de Santo Agostinho, e está lá, pessoal. O santo, não é o Anderson que está falando, está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Então, proposta de Santo Agostinho, de Agostinho. Ao final de cada dia, como se fosse uma empresa. O que eu tenho de crédito, o que eu tenho de débito aos olhos do Cristo Jesus, do que ele propõe. E, com base no saldo e com base nos débitos, o que eu preciso me melhorar para não ter tanto débito e para não fazer conta todo dia, conta moral todo dia, ficar no vermelho, né, muitos dias. O que eu preciso fazer?
E a proposta é justamente essa, ao final de cada dia, antes de dormir, ter um momento de reflexão, um momento de meditação. Nessa reflexão, nessa meditação, e quando eu falo em meditar, a importância da meditação. E por vezes a meditação, se esforçar para se desligar de tudo e se concentrar, por exemplo, na sua respiração. Parar um pouquinho, fechar os olhos, expira, conta até 10 e vai se pacificando. E logo depois, faz o inventário do seu dia, como é que foi. Para ver o que precisa melhorar, para a gente chegar como Emmanuel, como Paulo, nessa transformação. Então, esse é um processo diário, é um esforço diário. E essa disciplina proposta por Emmanuel, a Chico Xavier, porque, tipo assim, o que precisa ser feito? Às vezes é difícil, a gente quer chegar em algum lugar, a gente quer ser algo, alguém, e por vezes a gente não sabe qual é o caminho. Como é que eu faço para chegar lá, como aquele? Só que normalmente a gente quer chegar lá como aquele, um homem muito rico, um homem de muitas posses. Mas a proposta é como aquele, é como Jesus. Como é que eu faço para chegar lá, ser igual ao Cristo? Ser um imitador de Jesus, proposta de Francisco de Assis. Imitar o Cristo. E aí a gente vê Francisco abrindo mão da riqueza do Pai e com voto de pobreza, de entregar tudo que ele tinha para o próximo, que nada tinha, de se doar, entregar o pão, promover a cura dos enfermos e levar a palavra de Jesus. Essa proposta que Francisco de Assis entendeu e buscou seguir. Essa proposta que Emmanuel, a um preço altíssimo, no livro Há 2000 anos, um preço altíssimo, perdeu a filha, perdeu a esposa. Quem não leu o livro, Emmanuel perdeu a esposa para os leões. Ela foi presa e foi encaminhada para o deleite dos romanos num algo que parecia um circo, onde uma plateia assistia os leões devorar os cristãos. E o contexto dela, ela foi presa junto com a sua serva, amiga, e os romanos, quando aprenderam, identificaram que ela era uma patrícia romana, pela vestimenta e pelos adereços, ouro, e trataram ela de forma diferenciada. E combinaram que iam soltar ela antes dela ir para a arena. Antes daqueles cristãos adentrarem a arena, aproximadamente 200 cristãos, 20 leões. 200 cristãos, 20 leões. E foram dilacerados. Então, dessa forma, Emmanuel perdeu a esposa. Porque ela tirou as suas vestes, entregou para Ana, sua serva. Ana foi liberta e ela, com a roupa de Ana, uma roupa humilde, foi para o Coliseu, lá foi devorada, mas no íntimo dela, ela queria o quê? Eu quero me entregar a Jesus. Nesse momento, eu quero, mais do que nunca, estar próxima do Mestre. Porque ela entendeu quem era Jesus na sua profundidade. Ela se deixou tocar pelo Cristo no seu íntimo. No seu íntimo. Então, a gente entender o Mestre, entender a proposta do Mestre, e a gente ter essa percepção mais profunda do Mestre Jesus, quando a gente está no contato daqueles que, por vezes, precisam de tudo. Por vezes, aqueles que não têm um lar, estão na rua,
não tem comida, não tem uma família. E em períodos como esse, períodos de frio, 17 graus, 15 graus, 13 graus essa semana, muitos embaixo de marquise, sem um cobertor, sem uma roupa adequada, com fome. E a proposta do Cristo, e nesses momentos, quando a gente se coloca em movimento junto com Jesus, no contato desses, carentes de tudo, e por vezes uma palavra transforma uma vida. Uma palavra, um sorriso, uma mão amiga estendida, por vezes é o necessário para que uma pessoa não ceife a própria vida, não tire a própria vida. Uma palavra de consolo, de conforto, acima de tudo, de esperança. Que dias melhores virão. Que por mais que doa, esse momento é transitório, é passageiro. A importância da resiliência, porque vai passar. Por mais que seja doloroso o momento, a dor, o sofrer, vai passar. Vai passar. E por vezes a pessoa ali naquela condição, ela não tem essa percepção, ou ela não tem esse conhecimento, esse saber. E na ignorância, comete um ato de violência, a maior violência contra si mesmo. Então, por vezes, uma palavra, eu não tenho condição de ajudar materialmente, eu não tenho posses, eu não tenho recurso, mas você tem a palavra. Por vezes um sorriso, por vezes um olhar no olho, porque ninguém olha no olho daquela pessoa há muito tempo. Ninguém dirige uma palavra a ela há muito tempo. E no Evangelho segundo o Espiritismo está ali também falando que uma das maiores caridades que se possa fazer pode ser uma palavra de conforto, de carinho, de alento, num gesto fraterno, amoroso com o seu próximo. O próximo mais próximo está dentro do nosso lar. Mas o próximo, por exemplo, nossos irmãos, temporariamente em situação de rua, por exemplo, ou não em situação de rua, mas uma situação de carência afetiva, moral, é extremamente rico, muito recurso financeiro, mas por dentro se sente vazio. Vazio. Só. Angustiado. Aflito. Então você ouvir o próximo, uma escuta ativa. Uma escuta ativa. Escutar o outro, olhando para o outro, dando atenção, dando o carinho e o amor da sua presença junto a ele. Isso aos olhos do plano espiritual de Deus, nosso Pai, Criador, é extremamente valoroso. E como faz bem para a gente. Como faz bem e é transformador. Então a gente olha aqui pequenos gestos, pequenas atitudes que estão ao alcance de todos nós, sem exceção, nos possibilita colocar na mesma trilha, no mesmo caminho, no mesmo movimento de Emmanuel, de Paulo, de Francisco de Assis, de São Vicente de Paulo, de Cura de Ás, entre outros espíritos. E aí a gente lembra de Maria Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus. Quando a gente vê relatos dela no livro na Boa Nova, entre outros, Maria, Mãe de Jesus. Ela se colocando após a morte do filho, ela se colocando a serviço do bem. Junto aos leprosos, junto aos necessitados, aos desamparados. Então, na nossa história, nós temos inúmeras referências. E cada um desse traz uma lição para nós. Então, quando a gente olha para Emmanuel, a gente identifica, ao final da história do livro Há 2000 anos, ele já se coloca como cristão. Ele já sente em si que ele já busca. E é um homem transformado, modificado. Quando a gente olha para Paulo,
o processo. Tanto Paulo quanto Emmanuel, a gente vê perdas. Perdas. Nos dois casos. E como as perdas ensinaram aos dois. Como a dor profunda, ensina. Ensina e é instrumento de transformação, de renovação, de mudança de mentalidade, de mindset. Como a dor é uma educadora. Agora, a gente pode aprender a lição ou não. Esse é um ponto. A gente pode aprender a lição que a dor está trazendo ou não. E quanto mais rápido nós aprendemos a lição que a santa dor traz para a gente, menos dor a gente vai sentir. E mais a gente vai evoluir em moral e intelecto. Então, diante de cada momento de dor, a gente tem que se perguntar: o que essa dor quer me ensinar? O que essa dor quer me ensinar? Qual a lição que eu preciso aprender? Qual a lição que eu preciso aprender? A importância nesse momento da dor de nós sermos humildes, resignados e não nos revoltarmos contra a dor, não nos revoltarmos contra Deus, não nos revoltarmos contra o Mestre Jesus. Porque, na verdade, a dor ela vem para ser um mecanismo de evolução, de crescimento, de amadurecimento moral, intelectual. Quando a gente tem um livro que se chama Colapso, de um pesquisador americano, ele é um bioquímico, é o Jared, ele é um bioquímico, ele é doutor por Harvard, dentro da área dele de atuação, professor de universidades americanas, e ele escreveu esse livro, Colapso, porque as sociedades fracassam ou têm sucesso? Por que uma sociedade fracassa ou tem sucesso? E aí, na pesquisa dele, ele analisou, por exemplo, os maias. Por que a sociedade maia colapsou? O colapsar é a extinção. Por que colapsou? Por que sociedades, muitas, colapsaram? Deixaram de existir. E quando a gente lê o livro, a gente vê que ali por detrás está o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. No livro dele, ele vem trazendo, quando uma sociedade, quando um povo, ele tem um outro povo próximo, um outro país, e eles se ajudam mutuamente, eles são solidários um com o outro, eles são fraternos, a possibilidade de passar por mudanças climáticas, cataclismas, mudanças extremas, terremotos, tornados, furacões, vegetação que é totalmente destruída. Então, a capacidade de se adaptar a essas mudanças, quando você tem um país, um povo que te apoia, um parceiro que te apoia, é muito maior do que quando você não tem isso. E aí, outro ponto, ele fala, quando uma determinada sociedade vive do lado de um parceiro, onde esse parceiro quer te dominar, isso é fator extremamente alto de colapsar. Porque no livro ele traz uma mudança climática sozinha, ela não decide a extinção de um povo. Mas uma mudança climática brusca, junto com uma guerra, isso é fator de colapsar uma sociedade, de extinção de uma sociedade, de um agrupamento de pessoas. Ele fala, por exemplo, da Ilha de Páscoa. Ele traz o exemplo. Então a gente vê a importância do amor pregado pelo Cristo Jesus, a importância da solidariedade, da fraternidade,
do perdão das ofensas. A gente não entrar em guerra com ninguém. No mundo de tantas guerras, a gente não entrar em guerra com ninguém. A gente não ter ninguém como inimigo. Os outros podem nos ver como inimigo, mas que nós não sejamos inimigos de ninguém. Que não sejamos inimigos de ninguém e não tenhamos ninguém como inimigo. Diante de uma palavra rude, diante de uma agressão verbal, a gente faça silêncio. Silêncio. Que a gente mentalmente ore para o agressor. Que a gente não traga para o coração mágoa, rancor, ódio, melindre, sentimento de vingança. Porque isso tudo adoece. Adoece a minha mente. Adoece meu corpo. Doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. Começam no pensar. Adoece o perispírito, adoece o corpo físico. Então, a importância da busca contínua pela virtude. E a busca pela virtude, a busca pela autotransformação, passa pela busca pelo amor. Passa necessariamente pela busca e pela vivência do perdão, da tolerância, da compreensão. E, diante ainda das nossas imperfeições, que a gente possa ser paciente conosco mesmos. A gente entender o nosso momento atual, mas também entender aonde a gente vai chegar. Assim como Paulo chegou, Saulo virou Paulo e evoluiu. Públio Lentulus virou Emmanuel, num processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento. E cada um de nós que aqui nos encontramos, estamos também nesse processo, estamos também nessa caminhada. E exemplo disso é hoje estarmos aqui reunidos, numa casa onde o nome é José Carpinteiro, remete ao Pai do Cristo Jesus, nos faz lembrar de Maria, Mãe Santíssima, e nos faz lembrar que todos que aqui nos encontramos nos dois planos da vida somos irmãos em Deus, Pai de todos. Uma boa noite a todos, muito obrigado.